A paz de Cristo para todos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje temos mais um conteúdo do canal Mulheres de Fé. Obrigada, meus irmãos, por estar me acompanhando neste canal, por estar me ajudando no crescimento desse canal. Glória a Deus pela tua vida. E que Jesus Cristo venha restituir, meus amados, tudo que foi tirado da tua vida, tudo que nos foi tirado, tudo que o inimigo levou na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa empresa, na nossa saúde, na nossa vida espiritual, tudo que o inimigo levou, que Jesus venha restituir abundantemente, que Ele restitua a presença dEle nas nossas vidas, que Ele restitua o amor dEle nas nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir em Lucas 5. Vocês em casa leiam o capítulo todo, tá, meus irmãos? É a pescaria, a pesca maravilhosa. Leiam o capítulo todo, 5. Eu vou estar citando para vocês apenas o versículo 4, 5 e 6. Tá bom, meus amados? Em casa vocês refletem melhor nesse capítulo, porque esse capítulo vai ser uma bênção para nossas vidas. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Amém, meus amados? Meus irmãos, esse capítulo de Lucas narra a experiência dos discípulos em uma pescaria. Mesmo com toda a experiência e talento para a pesca, eles não conseguiram ter acesso aos peixes, né? Eles não tiveram sucesso naquela pescaria. Ficaram completamente frustrados, porque naquela época, aquelas pessoas ali viviam da pesca. Era através da pesca que eles traziam o suprimento para a família deles. Eles sustentavam os seus familiares através da pescaria. Então, eles não conseguiram nada, era uma derrota para eles. A família deles dependia daquelas pescarias, da pescaria que eles faziam. Só que, meus irmãos, eles não sabiam que Jesus estava ali perto. Jesus estava observando e já tinha visto eles na beira do mar. Já tinha visto eles na areia, lavando os barcos. Se eles estavam lavando os barcos é porque não pescaram nada. Jesus já tinha visto eles e o que estava acontecendo. Jesus sabia que ele teria que levar o socorro para aqueles pescadores. Essa passagem, meus irmãos, ela nos ensina que devemos ter fé mesmo quando tudo parece perdido e quando não achamos saída para situações difíceis. Precisamos compreender, meus amados, que mesmo quando parece que tudo está perdido, Jesus está ao nosso lado. Ele está lá, nos direcionando, acalmando o nosso coração e nos enchendo de fé e de esperança. E cabe a nós entender que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, nem como queremos. Elas acontecem no tempo de Deus e como Ele quer. Há coisas, meus irmãos, que não vamos entender, mas devemos confiar em Jesus completamente. Pedro não conhecia Jesus, mas quando pediu o seu barco para ensinar a palavra àquela multidão, ele não negou. Ele foi generoso e ele não conhecia Jesus. Ele poderia ter negado, mas ele não fez isso. Muitas vezes, meus irmãos, nós não compreendemos porque as coisas não fluem nas nossas vidas. Elas não se alinham da maneira que nós queremos, mesmo servindo a Deus, sendo fiel e exercendo a nossa fé. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Então, meus amados, para que as bênçãos de Deus nos alcancem, precisamos seguir o exemplo de Pedro. Pedro cedeu o seu barco
serviu a Jesus com o que ele tinha. A única coisa que ele tinha era aquele barco. E mesmo sem entender, obedeceu à instrução e o chamado de Jesus. Então, meus amados, sirva Jesus com o que você tem. Se você tem um talento, sirva Jesus com ele. Por exemplo, você tem um talento de tocar violão, piano, bateria, não sei qual instrumento que você toca, mas se você tem esse talento, use para servir a Deus. Se você tem o talento, a habilidade e a sabedoria de falar da palavra de Deus, use esse talento para servir a Deus, propagando a sua palavra, espalhando a palavra de Deus para as pessoas ao teu redor. Meus amados, entenda que para levarmos a palavra de Deus, nós não precisamos ser grandes pregadores, pastores ou pastoras, não precisamos. Nós podemos levar a palavra de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio, no meio das nossas amizades. Muitas vezes, um simples versículo, você tira a pessoa de uma depressão, você consegue libertar aquela pessoa de algum problema através do versículo que você falou para ela. O versículo entra como luz na vida daquela pessoa, um simples versículo. Então, meus irmãos, você não precisa de ser pregador, pregadora, nada disso. A única coisa que você precisa é entender a palavra, compreender, saber o que você está falando e como você vai falar, como você vai estar levando aquela palavra para aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Então, sirva a Jesus, a Deus, com o que você tem, com o talento que você tem. Fazendo isso, Deus vai te abençoar abundantemente. E, meus amados, outra coisa que eu quero deixar bem claro, nós não precisamos ser ricos, ser endinheirados para servir ao Senhor. Pedro serviu com o pouco que ele tinha. Ele só tinha o seu barco, como eu já falei, e ele serviu com o seu barco. Ele cedeu o barco para Jesus. E esse barco, meus irmãos, era o ganha-pão dele. Era como se fosse a empresa dele no dia de hoje. Nos dias de hoje, era como se fosse a empresa dele, o ganha-pão dele. E ele serviu a Deus com o que ele tinha. Então, meus irmãos, seja fiel a Deus com os recursos e talentos que você possui. E ele devolverá a tua fidelidade, abençoando, honrando, prosperando e multiplicando tudo que você colocar às mãos. Amém, meus amados? Você viu o que ele fez com Pedro, abençoou aquela pescaria maravilhosamente. Pedro não questionou quando ele pediu para ele jogar as redes. Ele só falou que eles não tinham pego nada, mas como ele mandou, ordenou, Pedro obedeceu, sem nem entender o que é que estava acontecendo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje, que essa mensagem venha impactar a tua vida, que ela venha aumentar a tua fé, a tua esperança em Deus, que dias melhores virão. Só basta você crer, você confiar que Jesus vai trazer o socorro, assim como ele trouxe para aqueles pescadores que estavam ali sem pescar absolutamente nada. Estavam lavando os barcos e Jesus percebeu que eles precisavam da ajuda dele. Amém, meus irmãos? Se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo. Semeie esse conteúdo na vida dos teus contatos, da tua família, pessoas do teu trabalho, do teu convívio. Semeie a palavra de Deus. Tem muita gente precisando de Deus, precisando do socorro de Deus. Então seja esse que semeia a palavra do Senhor. Que Deus abençoe o dia de vocês. Até o próximo conteúdo.